Sabe aquela sensação no ar de que o clima no Brasil ficou estranho, meio imprevisível? Chuvas que simplesmente destroem tudo em horas, secas que fazem rios sumirem no meio da Amazônia e um calor que parece que vai derreter o asfalto? Então, não é só impressão não. Mas afinal, por que o clima brasileiro parece que perdeu completamente o rumo? Será que é só uma fase, uma maré de azar, ou alguma coisa mudou de vez? Vamos mergulhar nos dados para entender as forças por trás dessa transformação que, querendo ou não, já está mexendo com a vida de todo mundo. De um lado, a gente vê a água chegando como a fúria que a gente não conhecia. A chuva que era para cair ao longo de um mês inteiro, de repente, desaba em poucas horas. E aí já sabe, né? Ruas viram rios e todo mundo é pego de surpresa. E do outro lado, o extremo oposto, a falta de água. Secas tão severas, mas tão severas que estão chegando no coração da Amazônia, que deveria ser o lugar mais úmido do país. E rios que eram verdadeiras avenidas para muitas comunidades simplesmente secam, deixam para trás só poeira e isolamento. E claro, tem o calor. Mas que calor, hein? Um calor que sufoca. A gente está falando de ondas de calor que não só batem recordes, mas que fazem a sensação térmica passar fácil dos 50 graus. O nosso dia a dia virou um desafio de sobrevivência. Então, juntando tudo isso, a pergunta que não quer calar é: o clima enlouqueceu de vez? E a resposta curta, que vem direto da ciência, é sim. E os dados estão aí para provar que isso não é mais só uma percepção, é a nossa nova realidade. Tem uma frase de pesquisadores que resume a situação perfeitamente. O que antes era exceção, virou rotina. Pensa bem nisso. Aqueles desastres que a gente via uma vez a cada 10 anos, agora parecem fazer parte do calendário. As regras do jogo simplesmente mudaram. E olha, isso não é força de expressão não. Os números não mentem. A quantidade de desastres climáticos registrados aqui no Brasil praticamente dobrou dos anos 90 para cá. Não dá para chamar de azar ou coincidência. Já virou um novo padrão. Ok, mas o que exatamente está causando tudo isso? A resposta está na combinação de 3 forças muito poderosas. Pensa nelas como as engrenagens de uma máquina gigante e complexa que está redesenhando o clima do Brasil. Funciona mais ou menos assim. A primeira engrenagem é o aquecimento global, que é o calor de fundo que joga mais energia em todo o sistema. A segunda é a Amazônia, que funciona como o coração que bombeia a umidade para o continente. E a terceira são os fenômenos que a gente já conhece, tipo o El Niño, só que agora eles estão agindo de forma turbinada. Quando essas 3 engrenagens giram juntas, o resultado é esse caos climático que a gente está vivendo. Vamos começar pelo básico, tá? Um planeta mais quente significa uma atmosfera com mais energia e com mais vapor d'água. Ponto. É como se a gente tivesse turbinado o motor do clima. E essa energia toda a mais é o combustível perfeito para tempestades mais fortes, secas mais longas e ondas de calor muito, muito mais intensas. Agora a peça central para o Brasil, a Amazônia. Ela não é só uma floresta, gente. Ela é literalmente uma fábrica de chuva. Através dos famosos rios voadores, ela consegue transportar a umidade para quase o país inteiro, garantindo água para as nossas cidades e para o nosso agronegócio. O problema é que, com o desmatamento, a gente está basicamente desligando essa fábrica. E a consequência disso são secas onde sempre teve água de sobra. Para completar esse quebra-cabeça, entram em cena 2 velhos conhecidos nossos, o El Niño e a Laninha. Antes o roteiro era meio previsível, né? O El Niño esquentava as águas do Pacífico e isso costumava trazer seca para o norte e mais chuva para o sul. A Laninha, que é o contrário, invertia essa lógica. Tinha um certo padrão, só que algo mudou. E o que mudou foi o seguinte: o aquecimento global deu uma espécie de superpoder para eles. Um El Niño hoje não segue mais o manual de instruções. Ele age como uma força brutal, de forma imprevisível. Aquela oscilação que era natural virou uma verdadeira montanha-russa climática, sabe? Com picos e vales muito mais extremos. E como é que a gente sente essa combinação toda na pele, na prática? Bom, vamos olhar para os sintomas mais claros que todo mundo está sentindo. O calor extremo e as tempestades cada vez mais violentas. 50 graus. Esse número deixou de ser coisa de ficção científica para virar sensação térmica real no Brasil. O grande culpado por trás disso é um fenômeno chamado cúpula de calor, que funciona como uma tampa gigante de ar quente que fica parada em cima das cidades, sem deixar o calor ir embora. E o pior, isso está acontecendo cada vez com mais frequência. E depois desse calor todo, normalmente vem a reação. A atmosfera fica tão quente, carregada de umidade, que vira um barril de pólvora pronto para explodir. O resultado
são aquelas tempestades que a gente tem visto. Ventos passando dos 100 km por hora, granizo de um tamanho que a gente nunca via e um volume de água que causa enchente em questão de minutos. E esses extremos todos já não são mais só manchete de jornal. Eles se infiltraram no nosso dia a dia e estão causando um efeito dominó que afeta tudo, desde a comida que a gente põe no prato até a luz que a gente acende em casa. É um efeito em cascata devastador. Olha só, a seca na agricultura quebra a safra e o preço da comida sobe no mercado. Essa mesma seca esvazia os reservatórios das hidrelétricas, ameaçando a nossa energia. Nas cidades, quando a chuva finalmente vem, ela vem de uma vez e causa enchente. E o calor extremo? Lota os hospitais. Tá vendo? Tá tudo conectado. O resultado prático disso tudo é uma bagunça completa no calendário. A gente tem um verão que se estica pelo outono, onda de calor em pleno inverno, as estações do ano que antes ditavam o ritmo da vida perderam as suas fronteiras. Aquele antigo manual do clima que a gente conhecia já não serve para mais nada. Isso tudo nos leva à conclusão mais importante de todas. O que a gente está vivendo não é uma crise que vai passar. Aquele futuro distante que os cientistas sempre alertavam que estava por vir, ele não está mais vindo. Ele já chegou. E o consenso científico sobre isso é total. Os eventos extremos de hoje não são um pico isolado. Não é um ponto fora da curva que vai passar. Eles são parte de um processo contínuo de transformação do nosso clima. Então, vamos amarrar tudo. O aquecimento global funciona como um grande amplificador. Ele pega os fenômenos naturais como o El Niño e aumenta o volume no máximo. Ao mesmo tempo, a degradação dos nossos biomas, principalmente da Amazônia, sabota o nosso sistema natural de defesa. É a receita da tempestade perfeita, criada pela combinação dessas três forças. Por isso, no fundo, o clima do Brasil não está só estranho, ele está se transformando. E essa mudança é permanente. Entender essas forças não é mais uma opção, se tornou uma questão de sobrevivência. A pergunta que fica agora não é se a gente vai se adaptar, mas como. Porque o relógio do clima, infelizmente, não anda para trás. E o futuro do país que a gente conhece está sendo decidido agora.